Comecei há 16 anos, em 1977. Este trabalho serviu como base do livro, que é Ortiga no Tempo e no Espaço. Isto foi um trabalho muito dificultado, porque parte desta documentação estava dispersa. Torre do Tombo, Biblioteca Nacional, Arquivo de Investigação Científica Ultramarina, Serviços Militares de Chabregas, Porto Alegre, Secretaria Eclesiástica de Porto Alegre, de Distrital de Santarém, Castelo Branco, Tomar, Abrantes, Biblioteca de Mação. Por isso, eu tive de dar estas voltas todas durante estes 16 anos. Evidentemente, não fiz só isto na minha vida, não é? Eu tive que governar a minha vida, fiz a casa da minha filha, concluí a minha, tirei radiografista, da minha saúde, da minha mulher, não é? Mas eu penso que isto é um trabalho de investigação em que nós recuamos 500 anos atrás. Até aqui nada se sabia da história da Ortiga, que era tudo muito escuro. E eu pus tudo aqui em pratos limpos. E fui obrigado a fazer uma investigação muito aprofundada, com certidões de nascimento. Isto até nem era necessário para aqui, mas há sempre aqueles indivíduos que são do contra. Aqueles indivíduos, como quando foi nas epopeias marítimas para a Índia e para a África, aqueles do Restelo. Muita gente já sabe o que é os tais do Restelo, que eram sempre do contra. E aqui também na nossa terra, aqueles que nada sabem fazer são aqueles que mais criticam, não é? Mas agora também já viram o trabalho que está aqui, a apreciação, onde já veio aqui visitar, são mais de 1000 pessoas. Está ali menos, mas as pessoas repetem 3 e 4 vezes. A multiplicar 700 por 3 e 4 vezes já vai muito mal. Bem, eu quis fazer aqui uma recolha, voltando 2,5 milhões de anos atrás. É isto aqui. É o homem dá 2,5 milhões de anos. Era assim os nossos antepassados, dá 2 milhões de anos. Ora, nós estamos em 1993, não chega a 2000, agora 2 milhões de anos para trás. Isto é muitos anos atrás. Era assim. Utilizavam estas pedras que vocês veem aqui. Estas pedras, não havia o ferro, não havia nada. O homem ainda não tinha chegado a fazer lume. Aqui vivia como um animal. Esta é 2,5 milhões de anos atrás. Agora vamos entrar um bocadinho na nossa terra. Isto é Maianta. Isto aqui é um cemitério que chama-se Anta ou Dontra. Antigamente esta área aqui em Portugal havia 3 ou 4 concelhos. E o concelho a quem nós pertencíamos, nós não, os nossos antepassados, já muito além, vinha da Idanha Nova até o Rio Frio. E aqui estão sepultados governadores daquela era, que isto tinha condições boas, climatéricas, água, etc. E todo este espólio que está aqui, está tudo em maçã daquela época. À medida que se iam enterrando aqui, punham os seus objetos, faziam parte da vida, para o além, não é? Ora, isto está situado dentro da freguesia da Ortiga. Isto é Maianta, chama-se Dolo, é um cemitério. Aqui está a explicação, não vamos ler. E aqui temos então a pré-história. A pré-história que anda ligada ao passado. Temos isto aqui, isto faz tudo parte da nossa terra, da nossa freguesia. Temos aqui o balneário lusitano romano, aquele nascente. Eu ainda tenho lá na minha casa uma telha que pertenceu a este balneário. E tenho aquela calha que recebia a alga da Praia das Boças do Val da Abelha. E a alga vinha por gravidade. Vocês conhecem a Vala dos Mouros, não é? Por aí fora. Era para este balneário aqui. Isto são as moedas que foram recolhidas ali nos campos da Ortiga, onde era a cidade de Arício, mais tarde foi a cidade de Arício, não é? Isto está tudo no Museu de Mação, estas pequenas ferros. Temos este mapa que está aqui, é que a cidade a Ortiga pertencia à cidade de Abrantes.
Por isso está aqui os celtas, 308 anos antes de Cristo, conservou-se o romano até o ano de 409, da era atual, e conservou-se 300 anos em poder dos godos, e em 716, conquistada pelos árabes, que a perderam em 1148, sendo tomada por Dom Afonso Henriques. Isto é o passado. Nós agora vamos entrar na nossa história da Ortiga. Aqui começa um pouco já da história da nossa terra. Temos aqui o mapa da Ordem de Malta, que era a propriedade de Guindinteste, cujo a linha ao extrema vinha de Flor da Rosa, Crato, passava ali à Ribeira de Enxada, entrava no caminho antigo dos Rebolos, que vocês melhor sabem do que eu, no caminho dos Rebolos, as Cabeças, entre a casa do Tonho Neto e o campo de futebol, era aquela linha antiga, a casa de Rosa Abelha, Herculano Ferrador, chegava ali à casa do tio Francisco Serafia, até havia um marco, vocês devem conhecer isso, não é? Um marco, aquela do meu tio-avô e avô aqui da minha prima Palmeira, e depois à casa do tio Zé Alvega, em linha reta para a casa do Tonho Pereira, Manuel da Abobreira, hoje António Pereira. E depois seguia o caminho antigo do Pontão, aquele caminho antigo, Mação, Vila de Rei, etc. Com a desanexação do Monte Novo, integrado na nossa freguesia em 1928, aqueles terrenos do Val da Abelha para baixo até a barragem foram integrados na nossa freguesia. É claro, mapa dos limites dos territórios da Ordem de Malta, dados por Dom Sancho I, ditos a herdade de Guindinteste, e que terminavam com os territórios da Croa. Olha, a propriedade é aqui com os territórios da Croa. Essa divisão manteve-se até 1928, data em que o Monte Novo foi desanexado da freguesia de Mação e integrado na freguesia da Ortiga, pelo decreto 15.324, 7 de abril de 28. Isto foi quando a nossa terra, a Ortiga, se tornou independente, desligando-se do Panascoso e integrando também o Monte Novo. Era também para ser o Val da Abelha. O Val da Abelha teve o poder da Ortiga durante um mês e depois eles não quiseram pertencer a Mação, pronto, e nós perdemos o Val da Abelha, mas não perdemos o Monte Novo. É claro, todos os terrenos depois, a partir de 1928, todos esses terrenos anexados à freguesia da Mação, desde o Val da Abelha até à barragem de Ortiga, foram cedidos aos adeptos do Infante Dom Miguel a partir de 22 de dezembro de 1934, data em que ficaram extintas os privilégios antigos da Ordem de Portugal, em Portugal. Isto quer dizer o seguinte, quer dizer que aqueles terrenos depois que pertenciam à Ordem de Malta, que era ali do Tonho Neto até à Ribeira de Eiras, da margem direita, foram cedidos aos adeptos do Infante Dom Miguel. E assim, o Pina, a Casa Rebelo, os Susanas, os Beirões de Belveira, tomaram conta daquelas terras gratuitamente mesmo. Foi cedido por o Infante Dom Miguel. Isto em 1834. Agora aqui vamos ouvir um pouco de nós mesmos, da nossa história, de quem somos nós, de quem nós descendemos. O rei Dom Manuel, por causa do casamento dos filhos dos reis de Espanha, ela só casaria com Dom Manuel desde o momento que expulsasse os judeus de Portugal. E assim foi, o Dom Manuel teve com mais histórias, ordena, a 5 de dezembro de 1496, a expulsão dos judeus de Portugal. E dá-lhe 10 meses para sair, até outubro do ano seguinte, até outubro de 1497. Aqueles que não puderam sair, obrigou-os a batizarem-se. E assim ficaram conhecidos por os cristãos novos. Os judeus da judiaria de Mação, que é precisamente onde está a igreja de Nossa Senhora da Conceição, vocês sabem onde é? De Mação, quando se tornaram cristãos novos, fixaram-se nas terras do Tejo, nas terras baixas do Tejo, da freguesia de Panascoso. Aqui em Ortiga não existe, da freguesia de Panascoso. Fixam-se aonde? Ficam-se no Casal do Cocão, no Casal do Val Almotolia,
no casal dos casais, no casal de Janeiro, no casal da Foz, no casal das Barroqueiras, casal velho. Aí é que eles se fixam, quando se tornaram cristãos novos. Eles não começaram a viver assim, em conjunto, como nós estamos agora aqui. Não, espalhados. O medo, o terror. Foi uma coisa terrível. É que o rei do Manuel tornou, enfim, obrigou-os a batizarem-se, mas eles nunca foram livres. Eles eram uns indivíduos, eram uns nómadas. Isto quer dizer, como os ciganos, sem era nem beira. Mas estes não era. Estes fixavam-se, que era outra raça. Os judeus não são como os ciganos, são pessoas diferentes, não é? Os ciganos é que andam aqui e lá, eles não. Pois, como vocês já viram, aqui então temos os cristãos novos que se fixaram nas terras. O casal Janeiro, vocês sabem muito bem, o casal Janeiro é a palavra de casal, que ali vive um casal. O casal da Foz, bem, aqui isso que eu estive agora a dizer. Agora temos aqui duas espécies de judeus. Temos os judeus cristãos novos que se fixaram aqui, mas temos outros judeus que se recusaram a batizarem-se. Não quiseram batizarem-se. E esses judeus, os tais judeus, que não quiseram batizar-se, foram os judeus ricos, altos comerciantes, que vieram do norte, da parte do Douro, e fixaram-se aqui, não é vivendo à custa, vivendo disfarçadamente, como se fossem cristãos novos. E então onde é que eles se foram fixar? Foram-se fixar nas cabeças. Nas cabeças. Isto nas cabeças, havia duas povoações. Era as cabeças de Panascoso e era as cabeças de Mação. Havia uma divisão, que é esta divisão que vocês conhecem aqui, olha, vai cá o caminho que vai lá dos Robôs, dizia assim, isto é da família dos Alfredos, e esta propriedade aqui é uma propriedade específica, que é dos meus antepassados. Esta propriedade era do meu bisavô, ficou aos dois filhos, Luís de Matos Sarranho e Luísa Matias, primeira mulher do tio Santo Consolado. A mãe da Timíria Consolado e o tio Antero. Hoje esta propriedade depois foi dividida pelo meu pai, do Vicente Carreiro e o Manuel Eusébio. E esta aqui foi dividida pelo João Alfredo e pelo Arsénio. Ora, quando os judeus se fixaram aqui, eles puseram luz do Tejo e não cabeças. Dona Alzira, etc. E puseram luz do Tejo. Mas nos livros paroquiais da Igreja de Nossa Senhora do Pranto, vigora o nome de cabeças. Da Igreja de Nossa Senhora do Pranto, de Panascoso, é cabeças. É cabeças. Ora, temos aqui, nestas três certidões, o primeiro nascimento cristão, que foi em 1655. Agora, podem dizer assim, então, em 1500 fixou-se os judeus aqui. E aparece o primeiro nascimento em 1655. 27 no reinado de João III. Nas cabeças havia 244 pessoas. Isto está escrito no livro No Brancampo de Freire, 6º volume do Arquivo Histórico. Então o que é que se passava? Porquê é que aparece aqui o primeiro batizado cristão? É porque nestes 55 anos eles eram nómadas, quer dizer, viviam como os ciganos. Não tinham cabidela, não eram aceitos pela sociedade. Foi um povo escorraçado, não só aqui na nossa terra, mas por todo o mundo, onde eles se fixaram. Os judeus foi sempre um povo desde Jesus Cristo, um povo errante. Foram escorraçados de Jerusalém há 4000 anos, no tempo de Moisés. Então nós vamos aqui encontrar no século XVII, como já disse, o primeiro nascimento cristão.
Foi a 6 de junho de 1655. Está aqui, livro número 1, batizados. Batizado ou nascimento é a mesma coisa. E nós vamos encontrar agora aqui, nestas certidões nestas certidões, todos os que nasceram nas cabeças, depois de serem batizados, até 1776. É isto tudo. Olha, cabeças. Esta certidão diz cabeça. Mas este foi o último que nasceu. O Manuel, registado na paróquia da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em 31 de nove de 1776. Refere-se ao casal das Casas do Além, termo da freguesia da Vila de Mação. Este casal é as cabeças já em decadência total. Foi o último indivíduo registado no casal das cabeças. As cabeças estavam tudo em decadência, aquilo era feita de taipa, não tinha grandes condições naquele sítio, muito ventoso, vento suave, aquilo não era abrigado. E então estas pessoas começaram-se a fixar ali da minha casa. A primeira casa foi a casa do meu avô Estarregal, dos Serranos, tive Santo Consolado, e depois, mais precisamente, na casa do tio António Parente, porque era ali que era a sinagoga. Nós já vamos chegar à sinagoga. E então, aqui, em 24 de setembro de 1645, nós vamos encontrar já a palavra casal de Ortiga, e vamos encontrar nas certidões de nascimento da Igreja de Nossa Senhora do Pranto de Panascoso, que era um destes terrenos todos que pertenciam, está aqui, livro número 2, mistos. Quer dizer mistos, que são as certidões todas misturadas. Depois, a partir de uma certa época, as certidões têm nascimentos, casamentos e óbitos. Esta palavra misto quer dizer, é uma mistura. Nascimento a 24 de setembro de 1645. Estas certidões que estão aqui, que são 50 anos à frente, ou seja, até 1798, está aqui a origem do nosso povo. O povo judaico, que se fixou a seguir a 1645, já no casal da Ortiga. Porque nós vamos encontrar nestas certidões de nascimento, vamos o materno e o paterno, os avós da parte do pai e da parte da mãe. De onde é que esta gente vem? Vem do Val da Abelha, vem do Monte Panete, vem da Ribeira de Boazeiras, vem do Caratão, vem da Carregueira, vem do Sarduala, vem de Entre Vinhas, vem de cima dos Ribeiros do Sarduala. E esta gente que está aqui vem se juntar à família, porque nós, os nossos antepassados, casavam dentro da própria comunidade. Não ia se juntar, o judeu não se juntava a outros povos, juntava-se as famílias a juntarem-se à Ortiga. Geralmente eles iam buscar a mulher para aqui. Isto tinha uma vista, tinha condições do Val da Beira ou Monte Parede da Ribeira. Vocês devem compreender que isto é lógico. E por isso temos aqui as certidões todas de nascimento até 1798. Pronto, novo. Foi em 1690. Foi feita por José de Matos Serrano, mas é Serrano. É que o judeu, ao fixar-se, mudava de nome. Por exemplo, nós temos os levis. Os levis são os ritos e são os frades. Os serranhos são os serranos. E temos aqui os descendentes de José de Matos Serrano, o meu antepassado. Como vocês sabem, meu avô Luís era Luís de Matos Serrano do Tarragal. Aqui nasceu, então, os descendentes Ana Marques, casada com António Matias, e tem os seus filhos, João Matias, Manuel Matias, Catarina Matias, Sebastião Matias, João Matias e Ana Matias. Eram todos irmãos. Este João Matias é o avô Tifurmino, o bisavô do João Matias Rito, do Guilherme Parente, Joaquim Matias, etc. Este é aqui o 3, o 2, é o pai de Georgina, casada com o tio Francisco da Luz do Monte Novo, que é o pai do Sebastião, dessa gente a titizida. Aqui a Ana Matias é a mãe do meu avô Luís Tarragal, foram a quem eu devo
estes conhecimentos. Temos então aqui no Monte Novo o primeiro batizado, o primeiro registro de nascimento, que é este. Foi a 15 de dezembro de 1698. Foi a Maria. Esta gente são descendentes do Monte João de Dias de Mação e que também judeus. Ora, temos aqui as certidões do século XVII, do século XVIII. Do século XVIII, não, do século XVII. Agora, temos aqui algumas certidões que me pareceu importantes, eu colocá-las aqui. Temos, por exemplo, a Joaquina. Esta Joaquina, a Joaquina e aqui a Rosa são filhas do último Rabi da Ortiga, o ministro da Igreja Judaica na nossa terra. A Joaquina, a Rosa e falta aqui a Ana, por esquecimento, eu não a pus aqui. Nós depois, mais à frente, vamos ver o mapa genealógico de toda a família a partir destas 3 pessoas, até ao último que nasceu na Ortiga, que está ali registado. Foi um trabalho feito a partir de 1752. Há aqui algumas famílias importantes. Temos aqui, por exemplo, a certidão de nascimento do José de Matos, do José Mendes Raimundo, o professor, que é aquele que está lá, aquela fotografia, José Mendes Raimundo. Temos aqui a certidão de nascimento do Capitão Lourenço. Temos aqui uma certidão da Maria Pires, que é da família do Henrique Lopes de Melo, que era o tio do José Maria Marques. A Luísa Lopes, que era a avó do Capitão Miguel Sarraino. Ali do António Duarte, do Jaquim Duarte, que era natural de Alvega, era pescador e fixou-se aqui na nossa terra. Bem, aqui temos em 1704, 1722, 1808. Isto são os proprietários desses anos. Quer dizer que em 1704 tínhamos 12, em 722 tínhamos 14 e em 1808 nós temos 39. E depois o que cada um pagava eram as propriedades, as CIS, etc. Temos então aqui o sítio. Aqui era a sinagoga da Ortiga, aonde pela última vez João de Matos Coelho, tal barbeiro sangrador, o barbeiro, hoje a minha sogra ainda é uma descendente, barbeira. Aqui é que era a sinagoga, por baixo. E em 1790, com o casamento de Manuel Marques Parente, isto foi modificado, mas não a parte de baixo. Ainda se conhece aqui o reboco, baixo e o de cima. Isto tinha assim, e depois é a casa de Rosa Marcelina, isto foi para ficar a nível do caminho. E esta casa de oração deixou de se fazer aqui as orações para ir para o andar de cima, isso é do vosso tempo, onde se usava o texto em casa de Rosa Marcelina, isso é do vosso tempo. Mas as pessoas esqueceram-se que aqui havia outra casa de oração, onde esta casa foi no rechão desta cave que durante aproximadamente 300 anos serviu de recolhimento espiritual. Era conhecida pela casa de oração. Nós hoje dizemos sinagoga. E foi a partir dos finais de 1790 e pelo casamento de Manuel Marques Parente foi construída uma habitação e os cultos passaram-se a fazer da parte de cima. Vocês também sabem que é assim. Pois esta sinagoga, esta casa de oração, tem a pilheira, que é uma cavidade interior, onde se guardava o livro de Moisés ou os santos óleos. Esta sinagoga tem 6,30 metros por 4,30 metros e tem uma porta com 1,70 metros de altura e para a época tem 1,15 metros de largura, que isto, até mesmo modernamente, esta porta é muito larga. Esta porta, esta casa serviu de cavalariço, de dormitório, no tempo dos parentes, quer dizer, é uma casa muito antiga. Aqui temos até algumas orações, poucas, é uma miscelânea do judaísmo com o cristianismo, onde nós temos aqui, ó grande Deus de Israel,
santo e justo e bendito, o vosso santo nome no monte Sinai está escrito. Depois fala aqui Moisés, tal. Depois da parte de baixo já fala em Jesus Cristo, quer dizer, isto a pouco e pouco foi-se modificando e as pessoas tornaram-se cristãos. Vocês agora, nós já não somos judeus, mas os nossos antepassados foram. Ora, temos aqui então, na parte judaica, a cooperativa das águas do Vale da Ortiga. Esta cooperativa é a cooperativa fundada por 8 judeus, em 1750. É a cooperativa mais antiga de Portugal, África e Brasil. É a mais antiga esta cooperativa. E foi escriturada no notário a 24 de julho de 1876. Temos aqui a cópia de escritura, que consta do livro número 1 do notário de Mação, que está no arquivo distrital de Santarém. Temos aqui os 8 judeus representados por 8 partilhas. As águas do Vale têm 8 partilhas. São as semeiras, parteiras, coelhos, abrantes, for 1, for 2, 3 e as laranjeiras. Estas águas iam até à cooperativa do azeite. Mas em 1910, o tio Madrinha, como era o dono da Ortiga, após a República, chegou ali às laranjeiras, ao prédio 208, que é da Emília, disse, a água já não vai para baixo. Pronto, ele é que manda, agradou. É claro, estávamos numa monarquia, passou um sistema republicano, os republicanos tiveram muita força, o tio Madrinha, que era uma pessoa importante a nível nacional, mais à frente nós vamos ver, não é? Mas temos aqui os primeiros donos e temos aqui os atuais donos. Filipe de Matos Isabel e no último é a Emília. O meu nome está aqui porque é da parte dos coelhos. Lá está o tal coelho, o tal barbeiro, o tal rabi, aonde eu, mas não herdei por minha parte, herdei por parte da Fernanda, não é? João de Matos Coelho, avô de Justiniano Mendes Raimundo, que era o meu bisavô, e da Tidora Pires. A Tidora Pires, pois, era prima direita. Os pais eram irmãos. Ou barroqueiros, é mais concretamente como se deve dizer. Sinal judaico, lá embaixo nas barroqueiros. Temos aqui então o cipreste da nossa terra. O cemitério foi construído a partir de janeiro de abril de 1912 e quando foi em outubro o cemitério estava pronto. O tio Vicente Consolado e o meu avô Luís Tarragalo, a pedido aqui do professor, que era tio, disse ao Luís, vais lá ao cemitério plantar seja cipreste. E aqui à entrada havia outros dois, um de um lado esquerdo e outro lado direito. Agora só existe este. E ainda bem que existe este, porque se não existe nós não podíamos falar sobre o cemitério. Quando foi em 1913, o meu avô Luís, a mais o tio Vicente Consolado, chegaram aqui e cortaram isto. Cortaram. Foi cortado. Decapitado, aqui. Isto é um sinal judaico. E se vocês forem lá, isto tem 80 anos, e vê-se perfeitamente, porque ele vê lá o Tonho Raimundo, vê lá o Mar da Almorinda, ele vê lá o Tonho Vermelho, e não lhe perguntei, não lhe disse porque, o que é que estava a passar. Só disse, vocês não acham que este cipreste com 80 anos não devia estar o dobro? Pois devia. Foram a ver o Mar da Almorinda. Olha, sabe que foi aqui cortado. E disse, não, isto não pode ser. Bem, eu sabia que podia ser, não é? Era puxar por ele. Depois veio o Tonho Raimundo, veio o Tonho Vermelho. Não, senhora, foi aqui cortado. Precisamente aqui. Era isso que eu pretendia saber. E depois ainda era ver lá o que estava. O que estava isso. Foi cortado, sim, senhor. Pronto. Estava o assunto resolvido. Isto era um sinal judaico. Até porque os judeus aqui da nossa terra, quando faziam uma casa, deixavam uma árvore e depois cortavam. Era um sinal, os outros judeus que passavam pela terra iam ver, olha, isto é um patrício nosso.
Os outros, agora você cortou a árvore. E depois ele dizia, eu já sabia que não era justo dizer, e a coisa foi um vendaval, ou foi quando foi da construção da casa, que caiu. Desculpavam-se assim, para não divulgar o segredo. Assim como havia aqueles chais ou poiais junto das casas, são sinais. Teve 3 finalidades. A primeira finalidade era o sinal que é a casa de um judeu. O segundo era para as pessoas estarem a conversar. E o terceiro era para nós, os nossos antepassados, montarem acima dos burros ou dos cavalos. Aquele que estava à porta do Tipo Santo Consulado, na cidade de Recordo, era muito alto. Não dava para conversar. Não dava. Era o alto, ainda lá está. Alto. Mas era o sinal judaico. Temos aqui outro sinal judaico que ainda existe na nossa terra. Isto é que foi tirado talvez há um mês. Aqui. Passa-se o seguinte. Todo o judeu aqui na nossa terra, e penso por esse mundo fora, onde havia judeus, quando identificava a sua casa, quando construía a sua casa, deixava sempre qualquer coisa por acabar. E porquê? Em sinal de desolação, de tristeza, pela saída dos judeus de Jerusalém há 4.000 anos, no tempo de Moisés. Vocês agora, nós estamos aqui na Ortiga. Amanhã ou depois nós somos escorraçados e vamos lá para a Ucrânia, lá para a Rússia. A gente é com tristeza que nós abandonamos a nossa terra. E nós, lá na Ucrânia, lá em Leningrado, ou Stalingrado, não sei lá, essas terras lá da Rússia, que diz da Rússia, diz da China, não é? Nós, ao fazermos a nossa casa, deixamos sempre um bocado por acabar, em sinal de tristeza daquilo que nós deixámos na Ortiga. Não é a Ortiga, mas era Jerusalém. Isto vamos há 4.000 anos. Foi quando eles foram escorraçados por isso muito fora. Esta, como ia contar, isto ainda existe, a pedido dos seus moradores, não me é possível divulgar o nome. Até fazem parte da minha família. Deve ter mais de 200 anos. Há 2 casas, 2 cunhados. E ali tem a dividir, mas é um sinal judaico. Agora, temos esta casa aqui. Esta casa é a casa da maçonaria. Fica situada nas hortas do Val da Abelha, mas dentro da nossa freguesia. A maçonaria foi criada na Inglaterra em 1748, se não estou em erro, mais ou menos, mas rapidamente chegou à Ortiga. O sistema político, não sei se era político, bem, chegou à Ortiga. Aqui, esta casa foi feita para receber os elementos que vinham do Gavião, do Belvedere, das Torres, do Val da Abelha Ferrari e do Espaço, e da Ortiga, Mação, Panascoso, Mouriscas, aquilo fica tudo em caminho. Ora, se fosse mais acima ou mais abaixo, aquilo foi para contentar todos. E nesta casa havia outra casa, mais embaixo, que a família é a mesma. Aquela família é toda descendentes de José de Matos Serranho. Depois foi dividida pela tia Perpétua, foi dividida pela minha avó Adelaida, foi dividida pelo tio Martins de Alvega, foi dividida pelo tio Francisquito, que eu vou aqui da minha prima Palmira. Mas esta casa foi em 1780. Mas temos aqui Justiniano Mendes Raimundo, que era o meu bisavô e o nosso, aqui da minha prima. Foi um homem importante aqui na nossa área, porque ocupava o 20º grau da maçonaria. E a maçonaria tinha 33 graus, quer dizer, tinha 33 graus. E este homem ocupava o número 20. Quer dizer, este homem tinha um poder de decisão aqui nesta região. Ele mandava no Gavião, em Belvedere, em Mação, Menos Abrantes. Este tinha já lá outro chefe. Mas Panascoso, esta era aqui, o que ele dissesse, ele mandava mesmo.
naquele tempo. Este homem travou conhecimento com os homens políticos, apesar de ele apreciar a maçonaria, ele fazia parte da República, da Comissão Política Republicana, chegou a ser o presidente. Este homem teve conhecimento com o primeiro Presidente da República português, que foi o Manuel da Arriaga, Afonso Costa, José de Almeida, Brito Camacho, Bernardino Machado, Cândido de Oliveira, e ainda o Dr. Miguel Bombarda, que foi assassinado. E aqui os elementos da nossa terra, da República, muito sentiram, e até porque no livro da Comissão Política Republicana que está em meu poder, até dá-lhe um grande relevo. Foi enviado um telegrama à família do Dr. Miguel Bombarda e à Comissão Política, aos republicanos em Lisboa. Aqui, o Dr. Magalhães de Lima era o chefe em Portugal da maçonaria. Ele impulsou aqui o Tio Justo como, então, o 20º grau. Aqui temos os princípios e preceitos da maçonaria em Ortigas. Havia um regulamento, havia um estatuto, não é? Está aqui, e o nosso povo, a nossa gente, os nossos antepassados, havia aqui o regulamento da maçonaria. Está aqui a biografia dele toda. A biografia, se eu começasse a contar a história dele, estávamos aqui quase até à noite, não é? Temos aqui a igreja da Ortiga, como ela era e como todos nós a conhecemos. Era a Capela de São José. Esta capela foi inaugurada a 25 de dezembro de 1850. Está aqui a comissão organizadora, José Pires, natural dos Santos, responsável pela construção. Manuel de Oliveira Casquilho, que era o pai de Dona Maria do Rosário. E Manuel Mendes Raimundo, que era o pai do Tio Justo, do professor que está além, do Tio Francisco que casou para a Torre, do Tio Manuel Barbeiro, que é o avô da Maria Raimunda, e do Tio Jaquim Raimundo, que é o pai da minha avó, da Tia Maria Barbeiro, do Tio Francisco e da Tia Guilhermina, da mãe da Tia Luizinha, avô do João América, etc. Nós temos aqui, foi celebrada pelo parco da freguesia da Oceira do Pranto, Panascoso, Padre Jerónimo Roseiro de Figueiredo. E temos depois aqui avô de Joaquim Rosendo, irmão de João Oliveira Casquilho, de quem eles eram irmãos, etc. Está aqui tudo esclarecido. Depois era a igreja de São José. Este é o professor Raimundo, dono da Quinta, nosso tio-avô, e deve-se a ele a escola feminina. E deve-se também a ele a nossa independência, porque ele, como professor, era uma pessoa, enfim, naquela época, via mais do que muitos, e ele ajudou a fazer requerimentos, a fazer, enfim, para nós termos hoje a nossa freguesia independente para nas coisas. Aqui temos, aqui em cima, os elementos que faziam parte da Carbonar. Isto é outra organização política, não é? Aqui a nossa terra era farta nestas andanças, não é? A organização política, do Severino Peito, chefe regional, mandava na Ortiga, Torres, Belvira para nas coisas, Manuel Alves Madrinha, Manuel Eusébio, Lucas Eusébio, Rafael Maia, Francisco Mendes Raimundo, aqui o da Tia Maria Carrana, José Sambel, José Marques Parente, apesar de ser mais novo, era o pai da Delfina, mas acompanhava sempre, era um putezito, mas com cabeça. Manuel Lopes Cordeiro, que é o pai da minha prima Palmira, aqui presente, o avô de João Carvalho, e Manuel Matos Sarranho, que era o irmão do meu avô Luís, que era o Timarata Real do Val da Abelha, que é o avô do Major Vicente Vaz, que é o dono daquela casa ali agora, aquela casa da maçonaria. Temos aqui o José Augusto Mesquita, que foi o homem que muito contribuiu para nós termos o cemitério e também foi o primeiro ocupante. Aqui temos a fonte da Ortiga, como ela era, um património bonito, uma coisa muito engraçada, e estupidamente, meia dúzia de palermas destruíram este património, que era talvez o mais bonito de todo o nosso concelho como fonte. Eu não quis escrever mais, só transmiti aqui a ata que deu à destruição da fonte. Não vale a pena gastar mais tempo, porque está aqui tudo escrito. Foi o que está escrito no livro das atas da Assembleia da Freguesia da Ortiga. Temos então aqui o mapa da nossa terra, o mapa da nossa freguesia. Verificamos aqui que
toda a Ribeiradeiras é nossa, porque o picotado fica do outro lado. Isto é a história dos marcos, a partir de Dom Dinis, do rei Dom Dinis, e todas essas andanças e desandanças, porque a coroa de Abrantes, os marqueses de Fronte diziam que aquilo que era deles, a ordem dizia que não, houve sempre uma guerra ao fim de centenas de anos. E a guerra, presentemente, ainda continua, porque o Belo Verde diz que a barragem que é deles, nós dizemos que a barragem que é nossa. Pronto, olha, perdemos a barragem a favor de Belo Verde, mas ela está no nosso território, aquilo é nosso. Isto são as confrontações dos marcos, os números, as limitações, as fronteiras, etc. Os limites. Essa terra, e temos ali o marco, este marco fica do outro lado do rio, do outro lado das Ribeiradeiras, para o lado, onde é a casa da passagem de nível, para da barragem. Eu quis pôr este marco assim, ampliei-o, fica no 24, 135, mas do outro lado, isto significa que toda a água da Ribeira é nossa, tudo nosso. Aqui temos então 3 diários do governo. Estes 3 diários do governo foi o que criou a nossa freguesia. O primeiro diário diz que o Val da Abelha pertence a nós, e depois o Timaneta Regal, que era um homem que puxava muito para a Ortiga, pegou-se lá com os Timóteos, mas eles é que venceram. Venceram e então não quiseram pertencer à Ortiga, e depois saiu mais o Diário da República. O Diário da República depois, já o Panascoso queria apanhar até à estação, nós ficámos só com o território do Olival Cortado até ali às Lagoas, porque a outra parte pertencia à Mação, à freguesia de Mação, que se estendia desde o Val da Abelha para baixo, até que o general Vicente Freitas, que era o ministro do Interior e era o presidente do Conselho de Ministros, o Salazar até o substituiu em 28, disse logo, não senhor, acabou logo com aquela divergência e marcou as nossas fronteiras e pronto, nós até estamos muito gratos a ele. Há até aí nas efemérides, e até cito o general Vicente Freitas. Aqui temos então o tio Francisco Marques Serafim, do Monte Novo. Eu até escrevo aqui, cidadão de reconhecida honestidade e de uma só palavra. Foi um homem, de facto, foi determinante a sua atitude para a desanexação do Monte Novo e a sua integração na freguesia de Ortiga. É que eles andaram para ver se o Monte Novo não pertencia à Ortiga, mas sim continuasse a pertencer ao Val da Abelha. E ele disse, não senhora, eu quero pertencer à Ortiga. E depois, lá com as palavras dele, tal, convenceu aquela gente. Não seria de esperar, porque a família é a mesma, não é? E então temos então aqui todos os presidentes, toda a junta de freguesia, a partir de 29 até que o João Ferreira, que falta atualizar, está só até 1990. João de Oliveira Casquilho. Está aqui a biografia dele, o que ele foi em toda a sua vida. E temos ali uma história, e que só é pena o que está aqui escrito não ser contado há 60 anos. O João de Oliveira Castilho foi sempre um amigo da nossa terra, um homem importante, e o que é que aconteceu? Quando ele pensou fazer a fábrica de papel da Matrena, tinha 60 anos de idade. Quando muitos, aos 60 anos, estão acabados. Mas ele é homem com uma resistência de ferro, nós temos que compreender isso. E ele disse, se eu conseguir fazer a fábrica, isto foi em 1894, se não estou eu. Aqui está escrito. Se eu conseguir fazer a fábrica, eu prometo fazer uma igreja nova, uma igreja matriz igual à da Alpega. E ele conseguiu. Quando foi no dia 1 de janeiro de 1900, a igreja foi inaugurada. Passou-se muitos anos e em 1923 ele vai custear as águas do Val Grande, para aqui faz a fonte, mas 6 anos depois, em 1929, aquela canalização estava corrompida, estava enferrujada e vinha pouca água. E ele então, foi lá o tio Madrinha, o tio Francisco Serafim, o tio Francisco Raimundo, o tio Luís Patinho, e ele então disse, sim senhora, toda a água
a exploração, tudo, eu pago tudo. E escreve uma carta. E a carta está aqui assim. Diz assim: fica, pois, a Liga, desde já, autorizada a proceder a todas as obras necessárias para trazer toda a água que a nascente poderá produzir para a fonte da Ortiga, sem toda a despesa à minha custa, sem limite. Isto quer dizer, gasta-se o que for preciso, mas ele também diz assim, toda a que for preciso, com correta administração. Entenda-se, quer dizer, não vá agora gastar e eles começarem a roubar, porque de todos os lados, vocês sabem como é assim. Ele disse assim, mas quando lá foram, ele entrega o projeto da igreja para se fazer na Ortiga. Uma igreja igual à da Alvega. Ele era o homem que forneceu dinheiro para os ruivos e disse muitas vezes para o João, para o Francisco e para o Manuel Ruivo da Alvega. Alguns de vocês não conheceram, mas eu conheci. O da Dona Joana, até fui ao enterro dele. Estava em casa da minha prima Elisa, isto foi em 1940. E ele disse, ó João, eu não quero morrer sem fazer uma igreja na Ortiga igual à tua. E ele então, quando eles lá foram a dizer que a fonte estava entupida, e de facto estava tudo encravado, entrega o projeto da igreja nova. Os homens de então, mas para que é uma igreja? Eles eram ateus, eram anticristos, ele era monarca, era religioso, era uma promessa. Isso não vale a pena, isso não presta para nada, isso é a igreja, isso não vale, mas eu ainda acredito em Deus. A conversa foi assim. E ele disse, meus amigos, levem esse projeto. O povo da Ortiga vai saber desse projeto. E assim foi. Eles trouxeram o projeto para a Ortiga e sabem onde é que o foram meter? Foram meter na casa da Dona Maria de Jesus, do mestre César, do filho do Francisco Serafim, que também foi um dos que foi lá abaixo, lá a tomar. Olha, nunca ninguém soube. Nunca ninguém soube. E o meu avô Morato, como era monarca, e como era lá das relações dele, tu cá, tu lá, ele escreveu uma carta e disse, ó Manel, vê lá se eles mostraram o projeto ao povo da Ortiga. Meu avô teve que dizer a verdade. Não sei, não mostraram nada. Bem, vocês vão ver agora o que é que se passa. Quando eles foram entregar os papéis das contas do orçamento, a opção orçamento, o doutor João Luís Casquilho, era muito mesquinho. Bem, era muito mesquinho, nas contas, tem que ser assim, não é? Tudo ali como devia ser. Quando eles foram lá dizer a relação de tantos tubos, de cimento, tal, ele dá esta resposta assim, devolvo a nota dos preços da tubagem, que atualmente não me interessa. Muito teria que dizer e expor com respeito aos interesseiros egoísmos dos habitantes da Ortiga. É que eles depois, quando ele não quis pagar, moveram-lhe uma guerra, tal, e o povo da Ortiga, a minha avó, o meu avô, os vossos antepassados, os nossos pais, os nossos dizem, mas porquê que o João Oliveira Casquilho, um grande amigo da Ortiga, de um momento para outro zangou-se? Agora vão ver a parte final. E tendo os habitantes da Ortiga, de ambos os partidos é que estragam muitas vezes as coisas, entendido que podiam corresponder aos meus benefícios com a ganância, pretensão de me explorar, dou por terminadas as minhas relações com todos eles. João de Oliveira Casquilho. E o Sr. João de Oliveira Casquilho abandonou a Ortiga para sempre. E morreu com ela na garganta, de não poder fazer uma igreja igual à da Alvega. E quem perdeu fomos nós, e que vocês sabem muito bem que aquela igreja já não tem condições, e o homem oferecia, e nós ficámos, não sei se vocês conhecem a igreja da Alvega, mas aquilo é uma igreja que não se fica atrás da donação, é uma igreja de facto importante. Enquanto nós escorraçámos com o João de Oliveira Casquilho da nossa terra, não lhe dermos valor, os homens de Tomar deram-lhe o nome de uma rua, porque ele foi um benemérito de Tomar, reconstruiu o cemitério da Misericórdia.
O asilo de Tomar era ele que o estava a sustentar. E o colégio Nuno Alves, que é muito conhecido, era muito conhecido antes do 25 de Abril, o colégio Nuno Alves, o colégio dos ricos, daqueles que tinham dinheiro. Ele deu a melhor casa que ele tinha na rua Serpa Pinto para o colégio. Os de Tomar ficaram tão reconhecidos, ainda hoje, que em 1982 nós vamos à Santa Casa de Misericórdia, lá se encontra agora uma pintura a óleo de 89 com 77. Isto não foi antes do 25 de Abril, isto foi em 1982. Foi o pintor Silva Boneto, Tomar, mandou pintar. Enquanto na sua terra natal os ignorantes destruíram a fonte por ele doada sem consultar o povo. Isto faz parte do livro agora. Desgraçado de um povo que não dá valor aos seus maiores. Ortiga no tempo e no espaço. E está aqui a fotografia quando ele morreu, e está aqui muita coisa escrita. Algumas cantigas. A Desgarrada, Luísa Marquitos, Luísa Emília, Josefina Alves Branco, Joaquim da Loura, o Joaquim da Meia, como era mais conhecido. Temos aqui Adelaide Raimundo, Maria Estrela Maia, Maria, tu és uma flor. Vocês conhecem. Temos então aqui, da tia Luizinha, temos aqui o primeiro poeta da Ortiga, que era o tio Manuel Marcos Parente, que cantou aquelas canções da Travoada. Estão aqui. E temos então aqui do Vicente Lopes do Melo, que era o cunhado da tia Maria Melo, ali de baixo, do tio Relé, que tinha um braço. E temos então aqui a minha terra, Dr. Gregório de Oliveira Casquilho, irmão da Dona Maria do Rosário, a minha terra e também um poema natal. Eu fiz só, porque tenho muitas, não é? O neto dele é o diretor da cordoaria de Vila Viçosa. Mas eu só pus esta porque isto é muito grande, vocês viram que isto não é brincadeira. Bem, agora temos aqui um vento e temos aqui uma picota, cuja essa picota, em 1926, Joaquim Bacalhau pôs, armou esta, uma igual a esta na cidade de Luanda, nos arredores. Milhares de pessoas foram ver que nunca tinha visto uma picota. Ora, aqui temos então as pesqueiras da Ortiga, é uma descrição, a fotografia da comissão que entregou ao Oliveira Salazar para se fazer aquela estrada do Foz para baixo. Temos aqui a barragem de Ortiga, para mim é sempre Ortiga, não Belo Ver. O Tizé de Matos, que foi o encarregado geral, uma pequena explicação do que é Belo Ver e não é Ortiga. Os de Belo Ver não têm culpa de ser Belo Ver, nem nós também temos culpa dela não nos pertencer. Temos aqui a toponímica da nossa terra, quer dizer, todas as localidades da nossa terra, o Carrapete, Valzebre, etc., está aqui tudo aqui. E temos então aqui a chegada de Nossa Senhora de Fátima à Ortiga. Depois é completado na outra sala, porque encontra-se ali fotografias únicas e para as pessoas andarem aqui a mexer assim, está no vidro. Aqui temos o movimento religioso de 1929, os casamentos, os batizados, os óbitos, até 1900. A paróquia da Ortiga, a Sagrada Família, a Igreja Batista, o resto é lá do outro lado, conforme eu disse. Aqui temos a estação de Alveg Ortiga e o motivo que não tem lá maçã. Aqui temos o Manuel Fontes e o seu barco, os Picaretos, a fazer o lançamento do barco número 200. Já fez 200 barcos, o Manuel Fontes. Aqui temos, em 1948, a freguesia de Ortiga, na comemoração do 20º e o 50º centenário da integração da nossa terra no Conselho de Nação.
Isto é a folha da ortiga do número 1 ao número 10. Isto é a imprensa, que é de todas as pessoas, porque é o Zé Eduardo, o Zé Pires Rosendo, a Folha e a Voz da Minha Terra. E agora temos todo o comércio da ortiga a partir de 1870, até agora, o comércio que existe. Os ferradores, os latoeiros, os alfaiates, os moleiros, tudo está aqui representado. Neste expositor, temos aqui então a projeção da ortiga na história nacional. Nós temos aqui muita gente e esta gente faz parte da nossa família, faz parte da nossa história. Uns já morreram e outros são vivos. Temos aqui a Guerra da Pacificação, onde andou José de Matos Sarranho, isto no século passado. Está aqui a descrição dos diversos conterrâneos nossos que passaram no ultramar. Aqui temos os nossos militares que se bateram nas três frentes de batalha, na Guerra Colonial, que terminou com o 25 de Abril. Estes são os nossos militares que morreram, para a sua alma. Temos aqui finanças, etc, etc. Das personagens que fazem parte da grande família ortiguense e notáveis pela sua cultura. Engenheiros, médicos, advogados, arquitetos. Tudo isso nós temos na nossa terra. Somos um povo até que 10% da nossa população é universitária, podemos dizer isso, incluindo os professores primários. Temos aqui a relação dos professores primários, que é hoje diz do ensino básico, e temos aqui a Escola da Ortiga, construída em 1873, não foi construída, foi... Esta escola é lá ao pé da igreja. E temos todos os professores que passaram por esta escola. Os últimos, a Idalina Parente e o Zé Heitor Parente. Aqui temos as lendas da Ortiga. As lendas da Ortiga foram recolhidas por José Maria Marques em 1935. Um homem estudioso, mais à frente vamos ver. As lendas da Xandamora, do Outeiro da Mina, do Olheiro da Galanta, etc. Está aqui tudo escrito, e bem escrito por ele, porque ele é um artista a escrever. Agora temos aqui diversas biografias, não estão cá todas, por falta de espaço. Tia Agostinho, o Zé da Branda, Aníbal Carvalho, a minha tia Maria, a minha avó Adelaide e a tia Maria Loura. Estas pessoas já liam literatura francesa após a Revolução Francesa em 1848, salvo erro. Temos aqui a Dona Beatriz, a mãe do Zé Maria Marques, e o primeiro marido, o Zé Mesquita. A Dona Beatriz do Madrinha, esta ainda é viva, a Tidora, a Tia Carvalho. Temos aqui o Zé Lobato, temos aqui o Nico e a sua história. Um homem sacrificado pela polícia salazarista. Temos aqui o alto funcionário ultramarino, que é o Manuel Henriques Carvalho, o homem mais categorizado, foi governador em Angola, ocupou uma posição de muito relevo na nossa antiga administração ultramarina. Pode dizer assim, mas o que é que o Tonho Duarte está ali a fazer? Não, todos nós, vocês compreendem, aqui o tio Agostinho como doutor, o tio Coisa como alfaiate, o Aníbal Carvalho como comerciante e não só, o Zé da Branda, depois aqui o Zé Lobato, vocês não sabem quem é, mas era filho de uma tia minha, irmã da minha avó, ali de Almira. Temos aqui o Jacinto Felipe, foi pena morrer muito novo, porque dava muita ajuda na parte tocante, nos ranchos folclóricos, etc. Foi um que fez muita falta à nossa terra. Aqui o tio Augusto, o mestre Augusto, o Tonho Duarte ainda continua, apesar da sua idade, com 70 anos, ainda continua com sacrifício, mas quando ele não puder, nasceu o que vai ser dos nossos ranchos na Ortiga, não é? Quando a tia Maria Beatriz, quando estava o sobrinho, etc., vocês vejam a situação, eu estou em igreja que está bem a acabar.
porque o nosso povo tem jeito para muita coisa, mas para a música não se dá. O tio Zé Rosendo, isto é a fotografia do Capitão Lourenço, que foi o dono daquela casa onde está meu sogro. Estamos ali o nosso saudoso António Mariano, um homem bom que andou na terra, muito bom mesmo. E um homem, apesar de ser doutor, para mim é o homem que tem mais cultura na Ortiga. Chama-se José Maria Marques. Este homem, este conterrâneo nosso, escreve em diversos jornais, no Portugal Imigrante, no Século de Joanesburgo, no Almonda. O que é que este homem escreve? É corrigir as pessoas que falam mal. Ele está a ver a televisão, há um locutor que fala mal, ele manda-lhe uma cartinha a dizer: meu amigo, é assim que se diz essa palavra. Isto é o jornal do Almonda, olha, que eu recebi este jornal e depois, em homenagem a ele, eu pus aqui esta coisa toda. A bem da língua portuguesa. A bem da língua portuguesa. E ele ensina como é que se escreve, como é que se fala. Isto é fotografia dele. Isto é Ora, este aqui é o Herculano Henriques de Carvalho, natural da Ortiga, e foi o primeiro deputado à Assembleia da República. Muito nós teríamos a esperar deste homem, um homem bom. Aqui está a biografia dele. E na Amadora tem o nome de uma rua. Não se trata da ideologia política ou religiosa. Trata-se simplesmente que foi o primeiro deputado eleito à Assembleia da República. Nós, não sei, mas estou em acreditar que não é estes próximos anos, mas muitos anos, que nós vamos ter um deputado à Assembleia da República. Ele foi. Por isso, entendi que ele devia estar aqui. É claro que não podia deixar de não estar. Diz aqui assim: Ortiga perdeu um dos seus melhores filhos e tem uma dívida para com ele. Amadora, terra onde vivia e onde repousa o seu sono eterno, o homenageou em 10 de janeiro de 1976, dando o nome a uma das suas ruas. Eu estou em crer que nós, os ortiguenses, sempre damos valor aos nossos e ele no futuro não será esquecido. Eu estou aqui a lembrá-lo. Ora, temos aqui o tio Luís Patinho, temos o seu madrinha e temos o primeiro professor primário da Ortiga, Joaquim Pires dos Santos. Temos aqui o tio Joaquim Rosendo, que toda a biografia, 60 anos de jornalismo, foi um homem importante no jornalismo, escreveu muito, mas mesmo muito. Temos aqui a Florinda. Esta exposição tem como tema dar a conhecer quem somos nós, porque há coisas que nós não conhecemos. Esta senhora que está aqui, que é a Florinda Isabel, esta é uma pessoa que durante muitos anos fez parte dos Perdiantes de Lisboa, escrevendo os Perdiantes, escrevendo. Agora fez um livro que é Nuvens, Sapatos e Bicharocos. Eu quis, como é um livro pequeno, fotocopiei e está aqui todo. Para dar a conhecer a pessoa, não é? Temos aqui uma figura que tem sido muito contestada. Porquê é que puseste ali o nome do Manuel Martins? Eu ouço tanta coisa. Porquê? Bem, eu vou explicar porque é que pus o nome do Manuel Martins. Até porque se as pessoas soubessem ler, aqui está tudo escrito. Mas como não leem, fazem a pergunta: porquê é que puseste ali o nome do Manuel Martins? É um homem novo, ainda sem história na Ortiga. Este homem fez a maior história da Ortiga. E se está aqui este exposto, foi ele e eu, pela seguinte razão: enquanto muitos, sem conhecerem o meu trabalho, o meu esforço,
Os 16 anos de sacrifício e centenas de contos de resto que eu gastei à minha custa, sem qualquer auxílio de ninguém, porque o único auxílio que eu tenho foi o Sr. Elvino Pombo, Presidente da Câmara de Mação, que me mandou fazer estes cavaletes para vocês estarem a ver esta obra. E quando os derrotistas, que há sempre aqui uns derrotistas, aqueles que nada sabem fazer, aqueles que sabem criticar, mas não são capazes de fazer nada. Aqui o Manel conhecia o meu trabalho, disse o seguinte: Sr. Leonel, não se incomode com o que eles dizem, porque o senhor está a fazer esse trabalho, não é para as pessoas da sua idade, é para os seus netos, bisnetos e para as gerações que há de vir. O autor do livro Ortiga no Tempo e no Espaço ficou muito sensibilizado pelas palavras deste ilustre Ortigão, que em determinada altura lhe deu força anímica para continuar com o trabalho em curso. Foram palavras de estímulo, positivas, e que muito marcaram para o acabamento do mesmo. É de louvar este ortiguense pelo seu reconhecimento a favor deste trabalho. É que eu estava já a quase maribundo. Eu disse: eu vou já abandonar isto, eu já não quero saber nada disto para nada. E eu estava já assim, está já a morrer. E ele injetou uma vitamina e eu disse: tens razão, é assim mesmo, eu vou continuar com isto. Pronto, e o trabalho está feito. É este o motivo que ele está aqui, com a biografia dele, que eu fui ao Comando-Geral da PSP na Penha de França, tirei os dados em Torres Novas e escrevi aqui a biografia dele. Tá. É o motivo que ele está aqui, que é o Manuel de Matos Oliveira, que é filho de Metir Plano. Fez agora, nos Estados Unidos da América, em representação do governo português, uma conferência em inglês sobre o som. É sobre isto, não sei explicarmos, a doutora Filomena até esteve aqui com muita atenção a ler isto, porque isto é por causa do som, dos ruídos, o que pode provocar tal. Isto está tudo traduzido em português, até aqui. Foi um povo caridoso para com o nosso semelhante. E antes do Salazar, no tempo do Salazar, o Salazar, você sabe, prendia e deixava marcas a que eles passavam pelas prisões. E depois a família é que sofria quando o chefe estava preso. E aqui havia sempre um espírito de solidariedade a favor dos presos. Temos aqui 400 escudos. 400 escudos hoje não é nada. Mas quando o homem ganhava 5 escudos por dia de sol a sol, olha, 400 escudos representava 80 dias de trabalho. Isto era o tio Madrinha, que mandava para o Recio de Abrantes, para o Recio ao sul do Tejo. Mandava, olha, temos aqui mais 840 escudos. Representa 100 e 108 dias de trabalho. Era utilizado para as famílias, para a mulher e os filhos não morrerem de fome, não é? Isto havia aqui um espírito de solidariedade do nosso povo. Até porque nós até somos pessoas quando queremos, até sabemos dar à chega para que possam viver melhor. Ora, temos aqui uma pequena história que é o Tesouro da Ortigana, mas tem um fundamento. Temos aqui o Zé Miranda. Temos aqui um pequeno mapa, mas não vale a pena falar nele, porque no final nós vamos falar neste mapa. E temos então aqui o futuro parque de campismo, que não está feito, não é por falta de dinheiro, porque há mais de 30 mil contos para ser gastos, mas isto, a verdade tem que se dizer, por causa da palermice aqui do Manuel João Vicêncio e o seu sobrinho, não querem ceder isto, e afinal, se eles derem aqui um chouriço, isto representa um chouriço. E vão receber 10 porcos lá do outro lado, a pé da ponta do lado esquerdo. Vejam a falta de cabeça, a mentalidade. Se isto não se fizer, aquilo não vale nada lá. Se isto se fizer, lá aquela parte do Olheiro da Galanta, se valer agora antes, vale 50, se isto se fizer, vale 10 mil. Isto quer dizer, ele dá aqui um chouriço e recebe 20 porcos do outro lado. Não se convenceu ainda disto. Ora, nós temos aqui o recenseamento desde 1527, analisando bem aquilo que eu disse, está aqui o termo do Condado de Abrantes, em 1527 são 140 pessoas, e está o termo de Abrantes, Cabeças, do lado de Mação, 244. São estes que eram os nómadas, que eram titulados como ciganos, por isso não constava no recenseamento, não constava nada. Aqui no recenseamento, porque foi de um João III,
que disse que era para saber quantos nós éramos em Portugal, e então os judeus também estão aqui. Ora, isto é a Dona Maria do Rosário, isto é umas poesias muito importantes, onde esteve cá até o diretor do jornal do Almonda, e estiveram a ver, eles também faziam versos, isto é uns versos de muita categoria. Isto é só os versos de 1906, do princípio do século. Ela com 95 anos de idade, com 95 anos de idade fez estes últimos versos. Isso é versos do princípio do século. A Dona Maria do Rosário terminou em 1907 e escreveu sempre poesia. Fez milhares e milhares. Essas poesias desapareceram todas. Perguntei à Dona Idalina, perguntei ao professor Zacarias, antes de ele morrer em 78, ninguém sabe dizer nada. Só os últimos estão aqui. Aqui foi Ortiga, a 5 de maio de 1963, aos 95 anos de idade. Foi pena, porque segundo dizem os entendizes lá na poesia, não tem jeito para o verso. Isto é o Tizé Raimundo, que está aqui representado só com 3 versos, mas tem 2 livros. Ele tem 2 livros, não valeu a pena estar-lhe aqui a pôr. Temos aqui a Maria, a tia Maria Catarina, a Maria Daniel Pontes. Isto pertence ao rancho infantil. É o que se canta, isto agora é para dar as respectivas músicas. Isto faz parte do livro, não é? Do livro Ortiga no Tempo e no Espaço. Temos aqui o António Neto, o nosso amigo António Neto, que morreu em Paris. Tem lá muito mais, mas por falta de espaço só pus aqui esta parte. Temos aqui o professor Zacarias. Tem aqui 2 versos que eu achei que seriam engraçados. À minha mãe, à minha querida mãe, à minha mãe. E temos aqui a Dona Joaquina Pires, também uns versos à minha casa, também engraçados, e as 4 estações do ano. Isto é da Maria Eugénia Carvalho, da filha do José Carvalho da Alvega, irmão do meu primo Aníbal, a Eugénia. Vocês sabem quem é? O Leonor Marcos. E temos aqui a esposa, a Maria do Rosário Marcos. Estes versos estão da parte de baixo, pertencem à Maria do Rosário Marcos. Este aqui em cima pertence à Olímpia, a filha do Zé Raimundo. A Olímpia. Da Junta de Freguesia a 10 de setembro de 1991, Presidente da Câmara. Temos aqui a vista aérea da Ortiga, a vista geral, tirada de helicóptero. E temos aqui outra vista, também da Ortiga, tirada do lado do cemitério. E esta vista é tirada da Eira da Lagoa. Aqui é a casa do Zé Filho, estou a vir falar. Temos um pequeno painel que é do Val da Abelha, que é o seguimento, depois, se eu continuar a viver, fazer a história do Val da Abelha, assim como da Ribeira de Boazeiras do Monte Paneiro. Está tudo isto. Aqui temos a inauguração dos Marcos Fontenários. Isto começou ao contrário. A inauguração não começou com o banquete, mas este painel foi posto ao contrário e isto vai ser o último, foi o primeiro. Isto é a inauguração dos Marcos Fontenários em 1969.
Continuação da chegada de Nossa Senhora de Fátima à Ortiga, ao fundadeiro do Pontão, a 5 de maio de 1951. Isto é o Padre Cardoso, esse aqui perfeitamente. Aqui temos na Lomba, ainda se conhece aqui muitas pessoas, a irmã da senhorinha, já, eu não estava cá. Aqui temos então a fotografia tirada em frente à igreja, no largo da igreja. Aqui não se conhece muitas pessoas, está aqui a tia Rosa Marcelina, está aqui a Gracinda, está o Álvaro, o João Batista, a mulher de Joaquim Matias, a Dona Elisa, a Almorinda e a sua filha, está aqui o São José, Santa Teresinha e o Menino. Temos aqui o missal em latim. E temos aqui o Alcorão maometano. Temos aqui estes livros, é Jeová. Temos o livro dos Mormons e temos o culto evangélico como se faz uma ação espírita. Está além a Bíblia, que representa a Igreja Batista ou a Igreja Evangélica Cristã. Dos dias santos e festivos. Aqui temos as efemérides, por meses, os acontecimentos por meses, até dezembro. Verdadeiramente é a história da nossa terra resumida por meses, os acontecimentos. Aqui temos os primeiros sócios da Liga, os primeiros 70 que foram apresentados no dia 10 de março de 1929 pelo Sr. Manuel de Oliveira Fontes, o Patacas. Destes 70, só há um que é vivo, que é o Sr. Emílio Matias, mas o resto é morreu tudo. Isto foram as primeiras atas da Liga. As primeiras atas foi de agradecimento ao Pina Falcão, ao Sr. Dr. Oliveira Casquilho, etc. Temos aqui os estatutos. Os estatutos da Liga, a partir de 29 até... E aqui começa a história da Liga, a partir de 1929. Como é que começou a Liga, os presidentes, todas as direções, todas as pessoas que passaram, todas as pessoas que deram a cara. Por isso é que, se ninguém fosse dar a cara, pois evidentemente nós não tínhamos esta associação já com 64 anos de idade. Todas as pessoas fossem a fugir e ninguém quisesse ser o presidente nem o tesouro nada, pois isto estava a já. E nós continuamos ainda vivos, ou bem ou mal, mas isto vai sempre andando. Isto é toda a história. Aqui temos então a inauguração da Liga. A 15 de agosto de 1965. Estamos aqui a Dona Adelaida, o Tio Manuel Fontes, o João Sequeira, o Sr. César, o Dr. Paisana Joaquim, o Sr. Isidro, o Pato Cardoso e o Joaquim Pires Rosenda. E temos aqui a Armandinha com a tesoura para entregar ao Presidente da Câmara para cortar aqui a fita da inauguração. É a Armandinha. Isto aqui é o Arménio, não é? Que nessa altura penso que era o Presidente da Liga, se estou em erro. Esportivo da Ortiga, a secção desportiva da Liga, o folclore e etnografia, o atletismo, o grupo etnográfico e folclórico da Liga, e temos então ali a pesca, etc. E temos então o futebol, o primeiro desafio de futebol em 1934. Ganhámos
foi a Ortiga com o Gatião, onde nós ganhámos por 1-0. Para começar, já não foi mal. Dado uma associação de utilidade pública e temos então aqui o Primeiro-Ministro, Aníbal Cavaco Silva, que de facto assina esse decreto. Além é o rancho etnográfico dos maiores e aqui é o rancho infantil e juvenil, cuja ensaiadora é a Dona Maria Catarina Daniel. Eu tinha meu poder, não é da Liga, pois a Liga tinha muito mais, não é? Mas esta exposição não foi organizada pela Liga, foi por mim, e eu que tinha em casa, isto é a prata da casa. O primeiro grupo folclórico de Ortiga, criado em 1962. Temos aqui a Elvira, temos a Bia, a filha do Manuel Farias, temos a Fátima, a filha de João Cordeiro, e temos o Raul Lercas. E temos então aqui o Chico Sequeira. Mapa atualizado. É o único mapa do Concelho de Mação que tem toda a toponímica. E aqui no nosso mapa temos os pontos principais, os pontos mais estratégicos. Temos aqui então um dos judeus fixados, o Casal da Foz, o Casal dos Casais, o Casal de Janeiro, o Cocão, o Casal do Val de Junco, os Barroqueiros, as Cabeças e o Casal Velho. Temos aqui a Casa da Maçonaria nas hortas do Val da Abelha, dentro da nossa freguesia. Aqui temos 3 povoações, que é o Val da Abelha, o Monte Paneiro e a Ribeira de Boazeiras, porque eu estou a fazer um estudo sobre estas 3 localidades. São irmãs da nossa terra. A gênese é a mesma. Temos aqui na Praia das Boças, dentro do Val da Abelha, a seguir aos regares do Timóteo, aqui havia uma represa, que depois a água vinha por gravidade, isso é, vocês e que vai aqui a vala, por aí fora, e que vai para o balneário Lusitano Romano. As pessoas mais antigas da nossa terra, que sabem nem passar essa água, é fácil de identificá-la. Temos aqui a barragem da Ortiga, temos o parque de campismo, temos o Colher da Galera, o Couto da Ortigana, o campo de jogos, a carreira de tiro, a Xandaboura. E temos aqui dois sítios, os únicos, que falam dos judeus, que é a Sivana e é a Romeira. São nomes judaicos. Temos aqui as pesqueiras da Ortiga, no Ritejo, e temos esta aqui, os Portilhões, antes do Caminho de Ferro. Isto era um porto, nós chamamos os Portilhões, mas o nome mais, como se diz, é Portilhões, Porto. Daqui muitas madeiras foram embarcadas para Lisboa, ao Tejo abaixo, enjangadas, porque não havia o Caminho de Ferro. Quando foi do terremoto, em 1755, o Marquês de Pombal ordenou milhares e milhares de pinheiros para serem importados aqui na nossa região, desde a Sobreira Formosa. De verão, e isto era mais fundo, era para aqui. De inverno, era aqui no Castanho. E os que não vinham por aqui, vinham para as barreiras do Tejo, ali da Brantes. Os mais perto vinham para aqui, os outros vinham para aqui. Este mapa, claro, este mapa não sou eu que o fiz.
foi uma das razões que eu fiz este mapa, foi não saber onde é que é os linteiros, onde é que é a boca de Pruí, onde é que é o Valzeiro. Vamos aqui, isso tem. Vou fazer um mapa, tem interesse para a nossa terra. E então, eu fiz o mapa, pus algumas coisas, e depois tive que pedir ajuda. O ordenador fui Guilherme Parete, António Mendes Raimundo, que são pessoas conhecedores das terras, não é? Professor João Marcos Lopes, Armando Mendes Raimundo, Boaventura de Mato Severino, Manuel Fontes Matias. Este foi dê-me as indicações das pesqueiras. Se este mapa estiver mal, olha, estes também são os responsáveis. Mas você sabe o que é que sucedeu. E vou aqui contar aqui uma pequena história. Por tanta gente que fez este mapa, chega aqui um miúdo ao pé de mim, diz aqui a ver, e à espera de dizer: ó Sr. Leonel, falta aqui uma palavra, falta aqui uma terra. Ah, sim, falta aqui uma terra. Falta aqui o Val da Palha. Há coisas. Foi o Marco. Foi o Marco, foi um aqui do Rui. E de facto, isto são os marcos. Os marcos. São aqueles marcos que estão ali escritos em todas as confrontações. Está tudo escrito. Ora, parece-me que aqui está isto dito. Agora temos aqui. Isto foi um trabalho de recolha que demorou. É um mapa que tem muitos visitantes. E porquê? Porque isto é a árvore genealógica de 3 famílias da Ortiga. É da família Pires, é da família Mação, que são os Catarinos de Mação, os Gozeiros, coisa assim, etc. Este mapa é um mapa que foi feito a partir do último rabi da Ortiga, João de Matos Coelho. E este mapa data de 1752. Isto foi um trabalho de grande investigação. Enfim, vocês talvez não estejam bem deste assunto, mas isto requeriu aqui uma atenção de nomes do avô e da avó, do bisavô, do tataravô, onde nós vamos encontrar aqui, e aqui está o filho, o neto, o bisneto e depois o trineto. Começa, por exemplo, Teodora Pires, Maria Teodora Pires, casou com Joaquim Fontes, e depois está os filhos, os netos e os bisnetos. Esta é a família Pires. Todos os Pires, não é só um, é todos os Pires, todos os descendentes desta família estão aqui todos, não falta nenhum, a não ser que nasceu seu João, não é? Aqui temos os descendentes da Ana. A Ana é irmã da Joaquina, e irmã da Rosa, que está além. Ora, os descendentes da Ana são todos os Raimundos. Alguns nos assinam por Raimundo, mas eu dou um pequeno exemplo. Remy Fontes, não, mas é Raimundo. Palmira Cordeiro, é Raimundo. Eu ainda tenho um bocado do Raimundo, Leonel Raimundo Morado. Aqui temos a Ana Rosa, casou com o Manuel Mendes, e temos depois os filhos, Justiniano, José, que é o professor, o Francisco Mendes Raimundo casou para a Torre, é o Joaquim Mendes Raimundo, o Manuel Raimundo, que é o pai do José Breber. Aqui estão representados os Raimundos. E eu acho que não falta ninguém, porque a rapaziada vem aqui ver o nome e, na verdade, não... Pronto, estão cá, é por não falta. Temos aqui esta família, que é então a Rosa, que foi aquela que casou para a Mação, onde são descendentes o professor Basso, aquela família de Luís da Silva Catarino, que era o pai do Dr. Emanuel da Farmácia,
o Emanuel, o Hermenegildo, o Manuel João e o José Mário, que era aquele que foi das finanças, tesoureiro das finanças de Mação, que é o pai de uma rapariga que foi professora aqui na Antiga, e é o sogro do Dr. Eduardo, o oftalmologista, onde muitas pessoas vão a Mação. Esta aqui é da família. A dona Lucinda casou com o Francisco Serrano, que é o homem que escreveu sobre a Ortiga, sobre Mação Livre, e que é o avô da dona Maria Helena Serrano, que casou com o Dr. António Patrício. E está aqui os Patrícios todos, o Nuno Patrício, o João Alberto, o Paulo, etc. E por último, temos aqui, por exemplo, a família Parente, que eu considero a família, através dos séculos, através de 1397, e a profissão que eles exerceram através de 600 anos, até chegar ao Manuel Marcos Parente, que em 1497, 1500, se fixou nas terras do Tejo, Ortiga. Em representação destes parentes todos, que é a família Parente, não só na Ortiga, então, em representação destes parentes, eu pus aqui a biografia do Guilherme Parente, porque pareceu a mim que reúne umas certas condições pela sua atividade ao longo destes anos todos, como Presidente da Junta, como Presidente da Assembleia, como industrial de calçado, como industrial de barbearia, como agricultor, como indivíduo ligados aos seguros, e podemos considerar o Guilherme Parente uma pessoa positiva, tanto no campo político como no campo social. Por isso está aqui representado. Agora temos aqui duas figuras. Dois homens em cada lado. Ora, até a minha própria família, este faz parte da minha família, até propriamente a minha família, não sabia quem era este homem. A minha avó de lá não sabia que era o marido, sabia que se chamava Manuel, mas a sua ascendência não sabia. O próprio meu pai, que esteve cá ontem, também não sabia o seu antecedente. O meu avô era de família nobre, era o Dom Manuel de Oliveira Morato. Como nós estamos numa república, e como ele era monarca, nunca quis divulgar o seu antecedente monárquico e dos seus familiares. Quando eu fui para a África, o meu avô chamou-me, indo ao Partido Monárquico Português, e está aqui o brasão da família dele. É o brasão 1148, da família dos Mourados, ou Mourado, que é a mesma coisa, que se fixaram em Porto Alegre, Fronteira, Cabeça de Vide, Ortiga e Lisboa. Este é o outro brasão dos Mourados de Espanha. O meu avô entregou-me um documento que andou comigo durante aproximadamente 30 anos que estive em África, acompanhou-me sempre, e só depois de estar em Portugal e em Coimbra é que eu então comecei a estudar esta história toda. Este é um documento inédito, não há outro no país, segundo diz as pessoas entendidas no assunto de investigação dos judeus, porque está aqui neste documento, e como eu, geralmente as pessoas que iam para o Brasil e para a África, perdi-se, nunca mais vim para Portugal, e infelizmente nós assim temos, pessoas da minha família que foram para a África, a minha tia Clarice, Ezequiel e outros, João, pronto, morreram lá, ficaram. Se não morresse, lá ficavam, agora, com a descolonização, toda a gente tem que regressar, exceto os mortos. Mas o meu avô entregou-me este documento, e com medo que isto não tivesse continuidade histórica da nossa terra, para saber quem somos nós, etc., entregou um outro Joaquim Rosendo, com medo que isto se perdesse. Em 1978, eu vou a Lisboa e o meu tio Joaquim Rosendo diz: o teu avô entregou-te algum papel há uns anos atrás? Entregou, há-se trazer. E fomos a verificar que o papel era igual, pois tinha que ser igual, porque pois era o...
E então nós lavrámos este documento, que foi lá a funcionária dos Jornal dos Reformados, está a minha assinatura, está a assinatura do Jaquim Rosendo e está a assinatura do Leonel Marcos. A do Silvio Rosendo está reconhecida pelo notário, a minha também está, e por falta do bilhete de identidade do Leonel Marcos ainda não foi possível reconhecer. Mas está de Jaquim Rosendo, isto em 1978, ou seja, há 15 anos, não estou a erro. Aquela fotografia que está lá é, vocês sabem quem é do Luís de Matos Serranho, meu Tarragão. E porquê que ele está lá? Está lá porque ele transmitiu aquilo que vocês sabem agora dos judeus. A casa da maçonaria, como é que era a construção e o feitio das casas que estão ali nas cabeças, a casa da tia Emília Patroa, como ela era, a casa da tia Rosa Marcelina, que ainda hoje se encontra tal e qual, foi informações da Auxília, aquela tia Emília Patroa, que foi a casa que agora do Armando, a casa do Zé Alvega Abadeço, é a casa agora do Tonho Pita, e eu ponho aqui, deve-se a este cidadão a transmissão oral dos conhecimentos judaicos e antigos. Sem ele, eu não tinha os conhecimentos sobre esta matéria. Aqui, e para terminar, foram os livros que passaram todos pela minha mão, em que eu tive que estudar estes livros, e que estes livros podem servir para a continuidade da história de alguém mais habilitado do que eu, que seja formado em doutor, que seja formado para dar a continuidade a toda a história. E agora estou aqui a apresentar. Quer dizer que isto é o A e o B, e depois, mais para a frente, eles podem continuar. Isto são os livros paroquiais da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e do Pronto para Esposo. Todo o arquivo paroquial passou todo para as minhas mãos. É essas certidões de nascimento, de casamento e outros. Está aqui tudo. E para finalizar, temos então estas fotografias, que estão à minha responsabilidade, sem despeito para a Liga, as pessoas pagarão. Os fundadores da Liga, professor Raposo, Manuel Alves Madrinha e Severino Pereira. Joaquim Lopes Raposo. Manuel Alves Madrinha. E Pedro. Estes os principais. Os principais. Depois, João Fontes, meu sogro, Vicente Consolado, Ramiro Maia Rito, o pai da Lubinha, Francisco Maia Rito, Boaventura Patinho, António de Matos Rosa, o pai do Joãozinho, Manuela Beira. Estes, a Dona Tidora Madrinha, filha de Samuel Madrinha, Gilberto Moleiro, Manuel da Isabel. Aqui temos o professor João Marcos Lopes, um dos diretores da Liga. Arménio Marques Abelho, foi também diretor da Liga, presidente da Liga. O professor José Heitor Parente, atual professor da UTIG. E temos Jacinto Felipe, também diretor da